Atualmente, mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano vítimas do cigarro. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2030 esse número chegue a 10 milhões. Mesmo sabendo dos malefícios do cigarro, por que existem tantos fumantes? Como escapar do vício? E quais as principais doenças relacionadas ao tabagismo? Perguntas que serão respondidas agora pelo médico oncologista Dr. Heriberto Júnior. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Nádia. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Sempre tem tantos assuntos para a gente conversar, Exatamente. né? E hoje é o danado do vício do cigarro. Vamos em frente. Doutor, há relatos de que o cigarro ele vicia mais do que cocaína. De 7 a 14 dias de uso contínuo, o fumante já pode virar um dependente? Pode sim, Nádia. O cigarro tem a nicotina e mais de várias substâncias tóxicas que levam o fumante a se viciar rapidamente. Então, tem que ter muito cuidado. É importante a educação, principalmente das crianças, quanto ao combate ao tabagismo, né? É verdade. Explica pra gente, então, doutor Heriberto, o que é que acontece com o corpo de quem está viciado em nicotina? É como se fosse uma droga, né? Sendo que o cigarro e o álcool, eles são legalizados no Brasil, mas não deixam de ser drogas. Verdade. Então, da mesma forma, o organismo vai ficar dependente daquela medicação, daquela substância. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer uso daquela substância, a gente começa a ficar dependente e tendo a necessidade de usar ela novamente. Então, é muito importante que se tenha um combate adequado para tentar, de forma muito incisiva, a cessação do tabagismo. E a questão da abstinência também é muito grave, né? O fumante que fica de repente sem o cigarro, ele pira, né? O fumante e qualquer outro drogado, né? Eles Isso. passam por uma crise de abstinência muito severa. Então, hoje em dia, para o fumante e para os drogados, a gente tem tratamentos eficazes. Sim. Mas todos eles só vão ter feito com a própria participação do paciente, do fumante. É claro, ele precisa querer, né? Precisa querer. Quais são, então, doutor Heriberto, as principais doenças associadas ao vício de fumar? Nós temos inúmeras doenças, desde a doença respiratória simples, né? Como a asma, a bronquite, pneumonias, infecções são muito favorecidas, como as doenças mais graves, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? DPOC, né? DPOC, Terrível. que é muito grave, terrível. E os cânceres, de um modo geral. Temos os mais famosos, o câncer de pulmão, mas não podemos esquecer que tem vários tipos de câncer relacionados ao cigarro. O câncer de cabeça e pescoço, o câncer de pâncreas, o câncer da bexiga. Então, todos esses estão relacionados ao câncer, ao tabagismo. A gente tem tratamentos que é um tratamento multidisciplinar, né? Primeiro tem que ter a família do paciente dando apoio, o suporte a ele em sua casa. Então, ele não vai conseguir parar de fumar sem ter o apoio de sua família, né? O ex-fumante, como fazer com que aquela pessoa que foi salva, que foi resgatada, né? Fazer com que essa pessoa jamais volte para o cigarro. É muito importante essa conscientização do que o viciado, ele nunca vai deixar de ser um viciado. Então, a partir do momento que se tem isso como consciência, né? Por exemplo, o alcoólatra nunca vai deixar de ser alcoólatra. Então, ele sabe que ele nunca vai poder voltar a beber. Se ele voltar a beber, ele tem um risco enorme de voltar ao vício normalmente. A mesma coisa o fumante ou o usuário de qualquer outro tipo de droga. Entendi. De preferência, ele tem que se esforçar de forma muito grande para não cair de novo naquele perigo de voltar a utilizar as drogas. Aqueles que moram, por exemplo, sozinhos. E aí, precisa de quê? De uma terapia de grupo? Ajuda muito, né? Como Alcoólicos Anônimos também pode ajudar. A terapia mesmo com a psicóloga pode ajudar, né? E os amigos devem ajudar. Os colegas de trabalho também, né? Também. Devem se sentir responsáveis por aquele colega que está ali. Também. Porque todo mundo hoje em precisando desse dia apoio. tem a orientação e sabe do risco do cigarro, né? Ok, doutor Heriberto, muito obrigada por todo esse esclarecimento, por esses conselhos sobre o cigarro, sobre, né, o combate ao cigarro. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder esclarecer a população sobre um tema
tão importante, né, que é o combate. Vocês estão realmente de parabéns. Muito obrigado. Obrigada, doutor. E o senhor vai voltar aqui outras vezes para a gente falar sobre câncer de pulmão e outros tipos de câncer que também vem aumentando no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado, Nádia. E assim a gente se despede. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Você internauta, você telespectador que sempre acompanha o Vida Saudável, a gente agradece de coração, graças a você. O Vida Saudável já é sucesso de público e de crítica. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Beijo enorme, fiquem com Deus e até lá.